no programa de Scenario Planning da Universidade de Oxford e é autor convidado do Oxford Answers. Ele é mestre com mérito em gestão pública e políticas públicas pela Universidade de Londres. E falando em gestão, ele é consultor em gestão desde 2008, tendo atendido mais de 250 organizações públicas do terceiro setor, multissetoriais, como a própria BERT, a FENAPRO, Petrobras, British Heart Foundations e muitas outras. Não me apresentei no começo, sou Yasmin Brahim, jornalista aqui da BERT. Fernando, muito obrigada por participar do Papo Aberto. Muito obrigado pelo convite. Bom, o tema de hoje do Papo Aberto é emissoras em transição, como pensar em gestão para o futuro. Então, vamos começar falando um pouco sobre as emissoras de rádio e televisão, como estão em constante evolução tecnológica. Então, quando a gente fala, Fernando, sobre profissionalizar a gestão de uma emissora, o que exatamente isso significa? Porque muita gente pensa já que faz gestão, mas na maioria das vezes está só apagando incêndio. Então, como é que a gente pode profissionalizar a gestão das emissoras? Isso, veja, a gente tende a focar muito nos problemas do dia a dia, né? O dia a dia, eu tinha um sócio que dizia que o dia a dia era uma máquina de moer gente, né? Que vai chegando, ele se impõe sobre você e acaba com qualquer tipo de planejamento. Então, assim, profissionalizar também não significa burocratizar quem tem empresa familiar, né? Tem muitas emissoras aí que são grupos familiares, e isso também não significa tirar a família do negócio, né? Tem muita gente que confunde isso. Na verdade, se eu pudesse falar assim, três grandes itens, vamos dizer assim, de uma profissionalização da gestão, eu diria que a primeira coisa é ter clareza de onde se quer chegar, ou seja, ter uma visão, ter uma estratégia definida. Isso passa por pensar cenários, e a gente pode detalhar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho muito importante num momento desse de tanta transformação e que se fala tanto, que a gente está vivenciando tanta transformação, né? Dá um destaque especial à integração de cenários dentro de uma estratégia. Então, ter essa clareza de onde se quer chegar, uma visão e uma estratégia que realmente reflitam uma análise adequada do ambiente que você está inserido. Processos que funcionem bem, então, também processo não significa burocracia. Então, é você ter uma boa divisão de responsabilidades com processos de avaliação de desempenho claros, com métricas e entregas esperadas, né? Tem indicadores e entregas esperadas das pessoas e definições de rotinas também. E isso tudo só funciona com acompanhamento. Então, profissionalização da gestão também é você ter instâncias, processos de prestação de conta, de acompanhamento, sem brigar com a autonomia das pessoas. Ou seja, acompanhar também não significa centralizar, ou significa, como diz lá em Pernambuco, ficar no cangote da pessoa, ficar no pescoço atrás da outra pessoa, vendo o que ela está fazendo. Ou seja, é a gente acompanhar dando espaço, né? Ter essas instâncias. Isso, na minha opinião, é o básico, opinião e vivência, né, assim, de gestão, é o básico para você ter uma gestão que não fique dependendo de possivelmente um diretor, uma diretora-presidente, ou de um fundador, ou de alguém que está ali centralizando tudo, e que você consegue ter esse olhar para o futuro e a execução para chegar lá. Então, estratégia, processos com essa boa divisão de responsabilidades, isso articulado com avaliação de desempenho e o acompanhamento. É, a BERT atende mais de 3 mil associados, né, que vão de norte a sul do país, né, o Brasil, um país continental, né, é muito grande. Então, nós temos dores diferentes em cada parte do Brasil, né, tanto no norte, no nordeste, centro-oeste. E você acabou de falar um pouco sobre como a gestão influencia desde aquela emissora de pequeno porte lá no interior até as grandes. Porque às vezes no interior a gestão é passada de pai para filho ou durante a família. Então, como que essa estratégia de gestão pode influenciar para essas empresas mais de pequeno porte? Vamos começar falando um pouco desse pessoal de pequeno Isso, porte. então, a minha vivência, inclusive, né, assim, eu atendo, vou dizer assim, um setor de comunicação, mídia, propaganda e tal, eu já tenho uma vivência é, nesse setor, nesse grande mercado assim, mas nem me baseando somente nisso, mas me baseando na minha experiência geral como consultor, eu já atendi muitas empresas pequenas e médias, familiares, e eu acho que assim,
É justamente isso. Você conseguir não é romper, mas é um pouco assim. Em muitas empresas familiares tem essa alta concentração da responsabilidade e meio que também muitas vezes as pessoas acabam não questionando as decisões ou não questionando esses fundadores e também tem alguns problemas ainda de transição geracional mesmo. Então, Sim, uma das coisas importantes nesse processo, não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas assim, uma das coisas mais importantes desse processo é criar um ambiente de segurança psicológica. O que é isso? É você criar um com ambiente também certeza. para que as pessoas possam funcionar e que elas possam expor, questionar contradições, expor dúvidas e até questionar rumos e processos. Então, também é muito importante a gente separar que segurança psicológica não é não cobrar as pessoas, não é deixar de atribuir responsabilidade, não tem nada a ver com isso. Segurança psicológica é o poder dar minha opinião numa organização sem o receio de ter uma retaliação. Para isso acontecer, e aí a gente sabe que muitas empresas no Brasil, elas acabam tendo essa cultura um pouco mais autoritária, ainda existe isso, isso é forte, e as pessoas também trazem suas experiências. Ou seja, eu trabalhei em outro lugar, vou agora trabalhar nessa emissora de rádio, mas em outro lugar. Eu já levei muitas chamadas de atenção, eu já me surpreendi negativamente porque fui questionar alguma coisa e eu aprendi a ficar mais calado. Então a gente também tem que meio que desmontar isso nas organizações. Então, a gestão, né? Possivelmente a família, dá esses sinais também, coisas simples, do tipo, você, por exemplo, está discutindo uma estratégia e pensar assim, compartilhando com as pessoas e dizer, perguntar, por exemplo, tem alguma coisa aqui que a gente não está vendo e que vocês estão vendo? O que de diferente a gente poderia pensar sobre esse tema X? Isso aí coloca o debate em outro canto, porque você já está dizendo que você espera uma diferença. Então, isso ajuda a funcionar. Vamos dizer, é um mecanismo de começar a induzir uma mudança cultural de maior participação das pessoas. Porque é isso, assim, quando a gente fala de profissionalizar, não quer dizer tirar a família do negócio de jeito nenhum. Pode ser e pode não ser, mas não é obrigatório de jeito nenhum. Mas a questão é, profissionalizar significa tirar o foco da família enquanto família, ou seja, eles são gestores que estão participando, que podem ser questionados, e que não tem uma autoridade suprema, e aí a gente fazer esse tipo de movimento passa muito por pequenas atitudes no dia a dia, que o pessoal hoje até chama de nudges, né? Que você dá empurrõezinhos para induzir alguns comportamentos, especialmente esses que eu falei sobre estimular participação e segurança psicológica. Eu acho que se encaixa muito próprio dessa parte de gestão interna, quando a gente fala mais essa gestão ascendente e descendente, né, dentro das próprias empresas, né? Então, as empresas aprender também a dar mais voz para o colaborador, né? Ouvir mais o que o colaborador tem a dizer, porque às vezes, até a gente pensando nessa gestão assim, tanto de rádio quanto de televisão. Às vezes o próprio colaborador está vendo dores da audiência que não precisa fazer uma mega pesquisa externa, né, para a gente ver quais são os problemas que estão ocorrendo lá. Então, eu acredito muito nisso que você falou da gestão interna, né, do colaborador sentir que ele pode ter voz, né, que ele pode falar, né? Isso é muito assim, isso toca em muitos pontos. Você foi num ponto, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes sobre IA, né? Antes de começar, Sim. isso toca em pontos muito interessantes. Por exemplo, eu comentei sobre cenários, tá? Uhum. É impossível, impossível. Tem pessoas que fingem que conseguem e fazem isso para se promover no mercado, mas é impossível uma pessoa dizer como vai ser o futuro, fazer boas previsões sobre o futuro. Tem um provérbio árabe que diz que aquele que prevê o futuro mente mesmo quando acerta. Então, esse é um ponto Sim, importante aí. verdade. Essa imagina, porque o futuro ele tem dados, certo? Que você vai acessar, como os dados demográficos, etc. Mas ele não tem dados sobre um montão de coisas, inclusive sobre IA, por exemplo. A velocidade do desenvolvimento tecnológico é um tema, mas a outra é, tá bom, mas como é que vai ser a apropriação e o uso, tá? Carros chegam a 200 km por hora, se a gente quiser, mas existem regramentos e a gente, enquanto sociedade,
decidiu que tem zonas que a gente anda a 30 por hora, que é melhor para todo mundo que seja 30. Ou seja, o uso da tecnologia depende da gente, está nas nossas mãos. Como é que a gente vai fazer? Então, às vezes, parece que a gente está sentado no banco do carona disso e não está. A gente está no banco do motorista. Sim. Então, para onde vão esses futuros? A gente tem muitas possibilidades. O que eu quero dizer é que não, a gente não, quando está pensando cenários, precisa questionar essa visão padrão, digamos, e pensar, o futuro pode se desenrolar de diversas formas. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu tenho que Uhum. fazer isso com a participação com pessoas qualificadas. Então, daí vem um ponto sobre participação de pessoas. A outra que você falou sobre IA, por exemplo. A gente estava conversando antes sobre esse tema e me ocorreu também isso agora, quando você está falando. Veja, IA, para ser desenvolvida de uma forma estratégica e não reativa, com ficar usando LLMs, né? ChatGPT, Grok e Gemini, Gemini. Claude, Uhum. etc., de forma aleatória para fazer tarefas periféricas. Você só sai disso se tiver uma estratégia para IA também, ou seja, discutir com as pessoas onde é que estão as oportunidades de usar, quais são os nossos campos de experimentação, onde seria legal experimentar de uma forma integrada na organização. Não é uma pessoa usar para responder um e-mail, entende? Então, isso também, obviamente, vai ajudar, mas não é isso que vai transformar o ganho de produtividade de IA. No fim, se você está usando para responder um e-mail, ele é marginal. Tem vários estudos já que mostram isso, que uma grande parte das organizações está usando IA e na prática não vê diferença porque não está usando da forma correta. E usar da forma correta Uhum. volta para esse ponto de você envolver as pessoas para fazer bons diagnósticos, para ter uma definição mais integrada do uso de IA, de ponta a ponta, do começo ao fim do processo, e a gente conseguir definir, vamos dizer assim, essas janelas de experimentos. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que você falou, veja como impacta. A gente fala de profissionalização, e é um tema meio inesperado. Você fala de participação das pessoas, segurança psicológica, mas veja como tem outro tema importante, que é uma dor cada vez mais assim no mercado, de uma forma geral, que é a retenção de profissionais. Tem muitas pesquisas que mostram também que, embora o salário, a remuneração, benefícios sejam importantes, tem um ponto de limite nessa capacidade de um salário motivar ou reter, e começam a importar outras coisas. Então, você sentir que está sendo ouvido, que está contribuindo, que pode falar sem receio, que o nível de ansiedade da organização é menor, ajuda a reter as pessoas. A gente está vendo, inclusive, nessas novas gerações, as pessoas falam muito sobre choques geracionais, diferenças de expectativas, aí começam a se queixar dos profissionais mais jovens, sem entender também que isso é o que é. A Uhum. sociedade mudou, os jovens mudaram, são diferentes dos jovens de 10, 15 anos atrás, de 30 anos atrás. E não adianta, também, como diz lá em Pernambuco, ficar chorando as pitangas. Não tem Sim. você vai ficar chorando, reclamando, e vai continuar havendo rotatividade, desengajamento. Então, ter segurança psicológica é um dos fatores que ajuda, especialmente também na retenção e nesse trato, vamos dizer assim, dos choques geracionais. É E uma por fim, também, valorização interna, né, Fernanda? perfeito. Valorizar não é só remuneração, é muito importante, mas tem uma hora que, se o clima é ruim, a remuneração começa a funcionar de outra forma. Ela começa a funcionar assim: eu preciso ganhar mais para suportar isso aqui. Mas se tiver outro lugar pagando um pouco menos, que me dê mais espaço de participação, mais projeção, menos ansiedade. E, de novo, isso não tem nada a ver com volume de trabalho e cobrança, tá? Isso é a forma como o trabalho funciona. Você consegue reter e Não motivar deixa de as ser uma pessoas. gestão estratégica, né? E participativa. Participativa não quer dizer também você fazer tudo o que a equipe diz, mas é as pessoas terem espaço e sentirem que estão Sim. contribuindo. E não é espaço aleatório assim, é você ter lugares para isso, rituais. O pessoal hoje fala, no meio de startups, hoje fala muito de rituais, mas é você ter reuniões ou processos ou instâncias em que você sabe que vai ter essa participação. Então, às vezes, é uma reunião mensal de equipe bem conduzida, reuniões individuais bem conduzidas, isso ajuda muito. Quando eu falo em reunião, normalmente, assim, quando o cliente não me conhece,
Ele fica logo com receio de, meu Deus, esse cara vem aqui para fazer, a gente fazer mais reunião, já é um inferno isso aqui. O problema são reuniões mal conduzidas, sem propósito, com os convocados errados, com a pauta inadequada. Reunião é um grande poupador de tempo, um grande engajador e mobilizador de uma organização, desde que seja bem conduzido, desde que novo. Tenha muito claro o que você vai fazer ali, porque está chamando aquelas pessoas. Vai falando um pouco sobre essa parte de gestão interna, como que as empresas, as emissoras, elas podem, junto com a IA, né, que a gente falou um pouco, como é que elas podem, pegar esse auxílio da inteligência artificial, principalmente as empresas de pequeno porte, essas do interior que a gente falou um pouco no início, como elas podem pegar esse auxílio da inteligência artificial, principalmente as empresas que têm poucos colaboradores, né? Para auxiliar no crescimento da empresa, no crescimento da gestão, para fazer justamente para fazer essa melhora, né, na gestão estratégica, para crescer tanto internamente, né, como externo. Tá, vê, a IA, ela pode ser usada, assim, de uma forma mais básica, digamos assim, para você automatizar o trabalho, obviamente. Então, o primeiro ponto é automatizar o quê, né? Quais são os processos que a gente tem, que consomem muito tempo, que a gente faz trabalho muito repetitivo, que a gente processa grande quantidade de dados, ou seja, a gente precisa ter uma visão crítica sobre as possibilidades da IA antes de colocar isso na pauta. Eu escrevi em 2020 um artigo sobre IA em pequenas e médias empresas, então, quando o tema ainda não estava tão quente, em que eu colocava isso, assim, baseado até, tem um autor americano chamado Thomas Davenport, eu acho que ele é professor do MIT, ele tem um livro chamado The AI Advantage, e foi o primeiro lugar onde eu vi isso organizado. Hoje em dia se fala muito nessa taxonomia, nessa tipologia aí do uso da IA, que é você automatizar, você gerar insight cognitivo e engajamento cognitivo. Ou seja, primeiro você automatiza processos, é isso que eu falei, de você fazer, tipo, tarefas digitais mais estruturadas, tipo, transferir dados entre sistemas, manipular informações, fazer pesquisas, organizar informações. E aí você pode ir aumentando isso, vamos dizer assim, fazendo a IA ser mais inteligente, usar mais, vamos dizer assim, a sua inteligência, né? De novo, tem todo um debate sobre Sim, se o nome IA deveria ser IA mesmo ou deveria ser outra coisa, porque na verdade é um, são sistemas baseados em modelos estatísticos que dão para a gente respostas com alta probabilidade de serem coerentes, mas não seguem o raciocínio. Parênteses aqui, então eu gosto de falar assim, fazendo parênteses, me lembrei de outra coisa, que é o seguinte. É, Umas semanas atrás eu vi um experimento, uma notícia sobre um experimento de uma organização chamada Arc Prize Foundation, que eles são tipo uma organização que trabalha vamos dizer, na direção de uma inteligência artificial geral, né? Essa coisa mais sofisticada. E eles fizeram um teste. O teste era o seguinte, eles criaram um joguinho, parece um Tetris, parece um labirinto, uma mistura disso. E colocaram as IAs para jogar, tá? Os modelos mais avançados, de Claude, Grok, Gemini e IAs especializadas também, tá? E colocaram pessoas para jogar. E é só isso, só tinha um joguinho, não tinha nenhuma instrução. Você tinha que ir jogando e vendo, aprendendo conforme o feedback do ambiente. Nenhuma IA conseguiu completar todos os joguinhos e a eficiência comparativa com o ser humano desses maiores que a gente tem, se eu não me engano, foi do Gemini, foi 0,37% de um ser humano. nossa, Então, Gemini. Agora, se você der uma planilha com 100 mil linhas e 300 colunas e pedir para dar insights, ele vai dar. Então, a gente tem que saber muito bem onde usar. Quando a gente não tem orientações claras e dados, isso é uma coisa muito importante, a IA não funciona. Porque ela não tinha dados para saber como esse joguinho funcionava e
não tinha um feedback dos erros que ela estava tendo, o feedback só era tipo, volte para o começo, acabaram suas jogadas, não conseguiu completar. Desconfio, inclusive, que esses poucos, esse 0,37% aí, pode ter sido fruto do acaso mesmo, uma série de decisões aleatórias que chegou no resultado esperado. Então, eu até publiquei, eu tenho um blog na Delta, que eu publiquei isso e coloco o link para o joguinho. Depois eu vou compartilhar com vocês, porque aí vale a pena você testar para você ver que é um joguinho fácil. Tipo, os primeiros níveis são fáceis, depois vai ficando mais difícil, mas você chega lá. Você chega lá. Então, voltando para o que você falou, né? Como integrar IA, o que eu quero dizer é a gente tem que entender as condições que a gente tem e entender também quais são os limites e potencialidades para não ficar idealizando a IA ou colocando ela em contextos que ela não vai suportar para poder ter uma estratégia mais clara. Então, dar um passo atrás, eu vejo que muita gente não diz assim, eu criei um agente e o agente está trabalhando para mim, não sei o quê. Muitas vezes a pessoa não criou um agente, ela só criou um prompt, que daqui a um tempo ele vai esgotar a janela de contexto dele e você vai ter que voltar tudo de novo, você não criou um agente. Então, eu acho que entender o que está fazendo e o que você consegue fazer com IA é um excelente primeiro passo. E aí, ir em cima das demandas e oportunidades, ou seja, voltando para o que eu falei, o que a gente faz que é repetitivo? O que a gente não consegue fazer hoje e poderia fazer que falta capacidade de trabalho, de processamento? Então, eu começaria pela automatização mesmo, tá? Para depois ir para a manipulação de informações. Mais para frente, você começa a criar, vamos dizer assim, modelos preditivos, que é que você começa a cruzar IA com dados. Mas isso já é mais avançado, sabe? Eu acho que a gente está ainda num, numa fase anterior. E, obviamente, outra coisa que eu acho que pode ser muito útil é o processamento e organização de informações qualitativas. Então, você precisava antes de ou consultorias muito especializadas ou sistemas muito especializados para você levantar como é que estava o clima sobre determinado tema. E, eventualmente, se você der as fontes onde você quer que busque, uma IA, ela pode ajudar muito a fazer esse monitoramento do discurso público, monitoramento de clima e te dar insights, porque, de novo, é uma excelente ferramenta para clusterizar, para organizar informações e te dar insight. Então, eu iria muito para essa parte de dados antes de automação, sabe? Até para criar essa cultura, as pessoas verem que é útil. Porque o meu receio também, como eu falei lá, né, da gente ser piloto e não estar no banco do carona, é simplesmente as pessoas também acharem que, não, isso não funciona não, isso aqui não funciona, não dá certo aqui, a gente é muito pequeno, a gente não tem por que usar e vai ficar usando só para e-mail. Então, acho que tem essa grande possibilidade aí de fazer janelas de experimentos a partir de demandas. Para uma emissora que está começando agora e que quer fazer essa gestão estratégica desde o início, né? Muita gente acha que ter gestão estratégica, ter um consultor é luxo, né? Que deve ser muito caro. Então, como que essas emissoras podem fazer? O que elas devem procurar primeiro? Como começar? Veja, primeiro, né, assim, consultores, tem, eu sou consultor, mas tem que fazer um disclaimer, né? Tem dois riscos que eu vejo assim que você falou de ser luxo e tal. Tem o primeiro risco, que é do consultor, que ele não necessariamente é muito barato, mas que ele fica gerando muito trabalho e muita demanda para a empresa. O cliente acha que está sendo um negócio super legal, que está trabalhando e tal, e depois isso não se sustenta. Ou seja, tomar muito cuidado com quem fica gerando documento demais, coisa demais, processo demais. E obviamente é outra também, né? Tem estruturas muito grandes de consultoria que às vezes cobram muito caro, colocando profissionais júniores para fazer serviços que deveriam estar sendo profissionais sêniores, que é um modelo de negócio, de novo, muito de vender uma reputação e fazer e cobrar caro. Então, eu acho que tem uma coisa aí que é buscar conhecer. Se for trabalhar com consultor, buscar conhecer, buscar indicações, buscar conhecer a pessoa. E isso pode ser feito com ou sem consultor, né? Então, o que que você falou? Por onde começar?
Eu acho que tem dois caminhos possíveis. Um que é começar por um planejamento estratégico, e o outro é começar por uma estruturação organizacional da gestão. Quando a gente está falando de planejamento estratégico, então é isso. Aí eu vou voltar para o assunto de cenários. É você ter método para discutir como o ambiente externo está mudando. Tudo menos a minha emissora, tudo que está fora. Como é que está mudando a política, legislação, regulação, tecnologia, concorrentes, meio ambiente, economia, por aí vai. E entender os atores com que eu me relaciono. Então, estou falando de anunciantes, estou falando de agências, estou falando de produtores, estou falando de força de trabalho, estou falando de vários recortes possíveis de clientes, inclusive recortes geracionais. Então, entender, ter um método, ter uma forma de entender como essas coisas estão mudando e aí fazer hipóteses sobre possibilidades, né, dessas coisas mudarem, especialmente sobre as coisas que podem mais impactar a sua emissora. Com o método você consegue, então, meio que organizar essas variáveis e ter cenários possíveis, que são futuros plausíveis, futuros que a gente às vezes estica até a crença que a gente tem. Mas eles são estranhos, mas não podem ser muito estranhos, senão a gente não acredita neles e não usa. Mas se forem muito familiares também, eles são inúteis, porque a utilidade de um cenário é esticar essa crença da Uhum. gente. Então, você ter cenários para aí sim discutir duas coisas essenciais que normalmente as pessoas discutem do nada, que é missão e visão. A missão é você olhar aí assim, a maior parte das empresas não significa nada na prática do ponto de vista estratégico. Então, por quê? Porque ela é feita com base na opinião de alguém e não numa análise de o que a gente precisa ser aqui para existir, continuar existindo nesse futuro. E a visão é um pouco isso, né? Onde é que a gente quer chegar nesse futuro. Então, fazer isso a partir de uma análise de cenários, você ter missão e visão, e a partir daí você definir objetivos estratégicos. Esses objetivos estratégicos, eles estão relacionados com os cenários. Então, as pessoas falam muito de fazer análise SWOT, que é uma boa ferramenta, mas ela tem uma limitação grande, porque ela pressupõe um cenário quando você fala do ambiente externo, de oportunidades e ameaças. E o que eu estou dizendo é, a gente precisa pensar em cenários alternativos. Então, ou você faz múltiplas SWOTs para cada cenário, ou você discute de uma forma mais macro. Nesses cenários aqui, que decisões fazem sentido em todos os cenários ou em cenários específicos. E tem um olhar para dentro, de forças e fraquezas. E a partir daí a gente define objetivos. Não adianta fazer tudo isso e não acompanhar. Então, é fazer isso e ter processos de monitoramento. Esse é um caminho, certo? Quero profissionalizar a gestão. Começo por aí. Se for um problema de posicionamento, de mercado, caminho 2, estruturação da gestão. O que é isso? Organizar a visão financeira do negócio, se não tiver, deixar muito claro como é que está a minha concentração das minhas fontes de receita, onde é que eu estou buscando, entender quais são os custos que são variáveis, quais são as despesas que são gerais administrativas, entender as minhas margens de lucro bruto e líquido para fazer um bom diagnóstico. Isso é uma, uma parte importante dessa estruturação gerencial. E a outra é um pouco do que eu comentei no começo. É você ter uma divisão muito clara de responsabilidades e entregas por cargo e construir um pacto de autonomia com as pessoas, ou seja, até onde cada pessoa pode ir. Exemplo, tá lá o fundador da emissora, fundador e presidente da emissora e tem uma pessoa do comercial. Essa pessoa do comercial, o que ela pode fazer sozinha e não precisa dizer para ele? O que ela pode fazer sozinha, mas precisa informar sempre? E o que ela precisa perguntar antes de fazer? E o que Autonomia, ela né? não pode fazer, que é a atribuição do presidente? Desculpa, você falou o quê? Autonomia, né? Até um pouco de cada Isso, setor. que é o pacto de autonomia. Então você tem uma divisão de responsabilidades, onde a gente consegue ver o que todo mundo faz, e tem um pacto de autonomia, que eu consigo ver até onde eu posso ir. Isso elimina muita confusão dentro da organização, tanto entre cargos quanto do que fazer. E aí isso dá insumo para a gente ter um processo de avaliação de desempenho, que é, de fato, Uhum. cobrar e contribuir para o desempenho das pessoas. Porque a avaliação de desempenho, obviamente, ela é uma instância de pressão e cobrança, porque você está ali avaliando o desempenho de alguém, então está gerando, mobilizando uma expectativa,
Mas também é uma forma de dizer assim, se você melhorar isso aqui, você cresce enquanto profissional. Se você melhorar isso aqui, você avança na sua carreira. A gente, enquanto emissora, precisa que você avance nisso, para a gente avançar junto e você poder crescer profissionalmente também. Então, Isso eu volta vejo no assim, papo de valorização do colaborador, né? Que a gente falou um pouco no início. perfeito, porque isso estabelece as bases das expectativas, né, sobre a pessoa. O que que eu faço, minha responsabilidade, minha entrega, minha autonomia e minha avaliação de desempenho. Tendo um processo para acompanhar isso, fazer um processo periódico de avaliação de desempenho, com feedbacks informais mais frequentes também, isso fica completo. Ou seja, você pode começar, por um lado, pela estratégia, finanças casa para os dois lados, é importante nos dois lados, mas pode Uhum. começar, por outro lado, pela gestão, pela estrutura como você se organiza. Então, são duas formas de começar, aí depende muito da demanda mesmo, tá? Daquela emissora específica, do contexto, da dor, do que está acontecendo ali. Mas eu diria que, salvo situações muito específicas, que aí não cabe nem trazer aqui, porque tipo, tem um risco muito grande de eu falar que é um caminho e isso é uma coisa muito específica, de uma empresa muito específica, eu diria que 80 a 90% dos casos é um desses dois caminhos. Ótimo, Fernando. Agora falando um E pouco desculpa, só uma sobre coisa. o. Ah, Desculpa, claro. só uma coisa. Você falou, isso pode ser feito de uma forma simples, isso pode ser feito internamente pela organização, mas uma consultoria, ela tem um trabalho, deve ser um trabalho simples nisso, então é um trabalho muito mais de orientar, isso é uma coisa muito importante, de orientar sobre método, fornecer um método e orientar, e não de fazer pelo cliente. Tem um risco muito grande das empresas contratarem consultorias e gastarem muito dinheiro para a consultoria gerar estes conteúdos. A consultoria ela pode criticar os conteúdos, mas quem gera é o cliente. Então você a consultoria ela dá método, ela tira dúvidas, ela critica, mas é o cliente, ou seja, é a emissora, é a equipe, o time da emissora que vai montando isso com a supervisão e acompanhamento da consultoria. Não, com certeza. Senão acaba que a empresa vai perdendo a mão na gestão, né? Se ela própria não executa a gestão. Mas, enfim, falando um pouco agora sobre audiência, né? Tanto na parte de o pessoal que é da televisão, né? Quanto da rádio, né? A radiodifusão, né? O conteúdo hoje ele está muito fragmentado, né? Porque ele vai para o streaming, ele vai para a rede social, ele vai para o celular, podcast, e tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Então, como que a gestão estratégica ela pode se adaptar nesse tipo de negócio? Aí eu acho que é menos até uma questão de, assim, da gestão resolver esse problema específico. Eu acho que gestão ela vai resolver o problema de adaptação, sabe, de ideias de mercado, ou seja, a questão da audiência, né, essa transição e essa fragmentação é um problema de, vamos dizer, de mercado, né? Antes eu tinha uma estrutura em que o meu produto, o meu serviço, que existiu durante décadas, era suficiente. Tinha assim mudanças incrementais de qualidade, né, mudanças que vão acontecendo, mas não uma mudança disruptiva tipo, da forma que eu estou me comunicando e como a pessoa está consumindo conteúdo. Então, é muito assim, essa questão que você perguntou específica, eu acho que é muito mais ideias sobre produtos. Então, dado que, por exemplo, tá? A gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho para a FENAPRO, para a Federação Nacional das Agências de Propaganda, que a gente envolveu lideranças de agências assim, do Brasil inteiro para discutir para onde vai o futuro desse negócio. E aí, de novo, são vários futuros possíveis. Vai ter um futuro Sim. possível, a gente pode imaginar, é fácil imaginar, de muita digitalização, de muito mais intensidade disso, mas também é possível imaginar um futuro com estafa disso, né? Com sobrecarga do digital, com cansaço, com repetição, ainda mais conteúdo de IA. A gente está vivendo uma fase hoje, né, em que eu não sei como você vê assim pessoalmente, mas eu pessoalmente eu sempre fui uma pessoa que leio as coisas até o fim, gosto de ver até o fim. E eu tenho desanimado muito quando eu vejo que é um texto com cara de IA ali, tá me cansando, muita repetição, todo mundo está produzindo ainda mais conteúdo. Então isso pode caminhar para uma
estafa. Também é possível a gente ver isso. O que é que eu quero dizer com isso? É que, por exemplo, uma emissora local, uma rádio de TV ou de rádio, ela tem uma presença naquele território, com aquela população. Ela tem história, ela tem credibilidade. Então, é muito mais usar isso a favor das usando os novos e os antigos canais. Por exemplo, uma emissora que tem um bom trânsito, bom trânsito, por exemplo, com artistas locais, um bom trânsito com anunciantes locais, com pessoas proeminentes, vamos dizer assim, daquela sociedade local, ela é um grande candidato a produzir bons eventos. Ou pelo menos, ou produzir só, ou produzir em parceria, mas ter bons eventos. E as pessoas hoje estão buscando eventos. E evento dá dinheiro hoje, bastante. Sim, com certeza. Então, esse é um ponto, por exemplo, que talvez as fontes de receita que vão diversificar mais e venham menos do formato mais... Já estão vindo menos do formato mais tradicional do anunciante, mas como é que você pode usar os ativos para esses novos meios, entendeu? Isso vale, e é por isso que eu estou falando assim, isso não é só para fragmentação da audiência. Quando eu falei assim, isso não é, a gestão não vai resolver isso, vai resolver a adaptação, porque ela pode resolver a fragmentação da audiência e da receita, e aumentar essa dificuldade de captar receita, mas ela pode resolver N outras questões. É muito mais, então, você pensar cenários e fazer experimentos para trabalhar essa adaptabilidade. Eu estava vendo ontem, só um exemplo, moro em São Paulo, eu sou torcedor do Sport, Clube do Recife. Estava vendo ontem Copa do Nordeste, Sport e Retrô, que é um clube menor lá do Recife também, pela TV Jornal no YouTube. TV Jornal é a emissora SBT lá do YouTube, que é a Rádio Jornal de Pernambuco. Quem gosta de futebol, eram duas rádios, Rádio Clube e Rádio Jornal. Eram as principais, assim, tipo, há muito tempo. Aquela rádio que você está escutando no estádio, quem ia para o estádio e ficava escutando no rádio de pilha, que inclusive é fantástico, né? Assim, a experiência do estádio ela é amplificada com isso aí. Até hoje eu tento, obviamente o rádio é online, mas é a mesma rádio, mesmo narrador, você faz. Mas o que eu quero dizer eu vi isso no YouTube em 2026. Se eu quisesse ver um jogo do esporte em 2018 no YouTube, aqui em São Paulo eu não conseguia, da Uhum. Copa do Nordeste. Não existia a demanda ou não existiu a adaptação para oferecer esse tipo de serviço. E assim, eu estou falando de 2018. Quando é que começou a ter transmissão de evento sei lá, 2018, 2020, 2022, não tinha. É uma frustração minha que era isso. Eu queria ver um jogo da Copa do Nordeste, que é uma competição grande, e eu não conseguia ver, porque não tinha. Então, repare na demora para adaptação também. Então, estou falando de adaptação. E era a única opção que eu tinha. Eu não conseguia ver, obviamente, uma emissora local por aqui por São Paulo. E, obviamente, não ia transmitir Copa do Nordeste em São Paulo. Então, a única forma que eu conseguiria realmente era via streaming, que poderia ser feito por uma própria emissora que já tinha os direitos de transmissão dessa competição. Então, por que a demora para adaptação tão grande? E eu não estou falando de novo aqui de. Não, foi a TV Jornal, podia ser qualquer outra que tivesse direito, né? Isso fica mudando. Mas por que a demora tão grande de oferecer essas coisas? Entende? Com o mercado ali. Tinha 80 mil pessoas vendo ontem. Nossa, é muita gente. Queria lembrar que rádio é só ligar. O rádio, assim como o Fernando falou agora, está em todo lugar. Hoje em dia, ele está no seu celular, ele está no carro, e você não depende apenas da antena agora para ouvir o rádio, né? Você tem os aplicativos das rádios, você pode ouvir em diversos lugares diferentes. A campanha está disponível no site da Abert, abert.org.br, e você pode acessar todo o conteúdo, a disponibilização é gratuita, e vamos fortificar o rádio. Voltando aqui. Comentário. Desculpa, Hermínio, um comentáriozinho sobre Claro. isso.
que eu não posso resistir, assim, que é o seguinte, eu tava contando para um amigo meu, ele não acreditou e depois ele começou a me imitar. Eu gosto da narração do rádio. Eu acho que é a melhor narração que tem, porque é a narração da pessoa que você não tem nenhuma imagem, você tem que criar a Uhum, imagem ali, dá uma emoção, verdade. fica vívido. Sabe o que eu faço? Como o rádio vai na frente, quando eu tô vendo no streaming, ontem não, porque foi como foi TV Jornal, era o cara que eu queria ouvir, mas quando eu tô no streaming, outro streaming qualquer, eu deixo a TV no mudo e atraso o rádio para ficar sincronizado com o campo e escuto pelo rádio e vejo na TV. Porque o streaming ele tem um leve delay, ele, né? O Então, rádio ele é como ele tem um delay, o pontual. rádio tá na frente, eu vejo, para o rádio não ficar na frente, eu pauso o rádio, mas eu escuto pelo rádio, a narração do rádio. Para você ver, assim, como, de novo, a demanda existe, a potencialidade existe, esse é o ponto, assim. Qual é a potencialidade que eu tenho? Qual é a minha competência, minha característica distintiva? O que eu consigo ter que o outro não tem? O rádio, assim, ele é ótimo porque, como a pessoa não tá vendo, né? Assim como você falou, ele tem que detalhar mais. Então, ele tem que detalhar a passada da bola, quem tá do outro lado do campo, quem pegou o passe. Então, o rádio, ele realmente dá esse 360 do que tá acontecendo É, em todas as partes do campo, né? é. Então, o rádio realmente ele é essencial, a Mas, narração ela é muito mais precisa, né? Eu sou uma amante do rádio, assim, eu amo. Então, assim, eu escuto todo dia, eu participo de promoção de rádio, essas coisas para mim é tudo. Mas você falou um pouco, né, da antecipação, né, das emissoras. Eu queria perguntar para você qual a diferença entre uma emissora que reage ao mercado, tanto de rádio e de televisão, uma emissora que reage, uma emissora que se antecipa, né? então, Como é que esse fluxo um pouco? o exemplo que eu dei, infelizmente, é um exemplo até, de novo, né? Assim, é, de um processo mais reativo. Então, quando você reage, você está oferecendo o que sempre ofereceu, sei lá, a sua grade musical como é, o jornalismo local como é, vender o spot, etc., e fazer ali, transmitir, só transmitir, por exemplo, nesse caso na TV, não está no streaming. A emissora que se antecipa, seja rádio, seja TV, você está, por exemplo, fazendo isso. Poxa, o que que vai acontecer com o consumo de entretenimento, informação, a necessidade de convívio social, o isolamento das pessoas, a ansiedade, a saúde mental? Como essas coisas se cruzam? Será que não dava? Será que isso não aponta, por exemplo, para mais questão, mais eventos presenciais, mais experiências que você pode gerar para as pessoas, articulado com o seu conteúdo, com a sua programação, com a visibilidade que você pode dar para isso? Outro exemplo também, podcasts e tal, né? Assim, se isso foi, sei lá, você faz não sei quanto tempo atrás e entra, ou seja, você tem a rádio, mas você tem um podcast, você tem um videocast. Então, você hoje fazer isso é reagir. Mas você fazer isso quando você está vendo uma mudança de consumo, você está vendo que nos Estados Unidos o pessoal já está usando, não sei o quê, mas na Europa também está. Você vê o resto do mundo também se organizando. Às vezes o Brasil é também líder, né, em muitas questões de mudança cultural, social. Às vezes o movimento está aqui, mas às vezes está fora. Então a gente tem que olhar para dentro e para fora sobre essas mudanças de hábitos. Tem que estar conversando sobre isso. Porque a grande questão também é essa. Se a gente não conversa sobre isso, a gente não processa essa informação, não constrói essa visão comum de mundo dentro da organização, dentro da emissora de rádio, dentro da emissora de TV, o que acontece? A gente paralisa. Por quê? Porque a gente não, a gente até viu, as pessoas foram vendo sinais, mas esses sinais não foram cruzados, a gente não tomou nenhuma decisão. Então tem muito a ver com olhar os sinais que podem ser fracos, que podem ser pequenos, ter processo em que a gente converse sobre isso. Não é todo dia, não, é pelo menos uma vez por mês, 2 meses, 3 meses, falar sobre o que está acontecendo no mundo, falar sobre mudanças e, como eu falei, definir experimentos. Vamos fazer isso aqui para ver o que acontece. Vamos dedicar uma parte do nosso orçamento para isso. E a partir daí você vai experimentando e propondo, vai dando certo, vai avançando. Então eu vejo assim, muitas das
eu diria que do movimento da transmissão esportiva via streaming foi uma reação ao sucesso da Casa TV. Com certeza, não, definitivamente. E será que quem tinha faca e queijo na mão era Casimiro React, fazia React de noite, que o pessoal até né, brinca assim, faz várias brincadeiras e tal com a. Poxa, mas Casimiro não gosta. Os próprios caras trabalham com ele, mas não gosta muito de trabalhar, não sei o que. Ou seja, é ele que tinha condição de liderar isso, de fazer. Será que quem tinha faca e queijo na mão não eram outros atores? É meio que a história Kodak, assim. Só que não acabou, né? Tem muito recurso. Diferente da Kodak, que também está se reinventando com vários outros processos, mas assim, Com certeza. os sinais estavam lá. Grandes e pequenas emissoras ou não viram, ou viram e não compartilharam internamente, ou viram, compartilharam e não agiram. Mas para mim a grande questão Sim. é essa. Entende? Então é estar tá discutindo sobre esses pequenos e grandes sinais sobre o futuro. Quanto mais fracos esses sinais, quer dizer que a gente está vendo coisas que a gente pode estar tá antecipando e conseguindo lideranças de mercado. Então, quanto mais a gente está discutindo sobre sinais, mesmo que sejam fracos, e conectando os pontos, e tendo esse tipo de processo, mais a gente consegue pensar novos produtos, novos serviços, novas fontes de receita, novos modelos de cobrar as diversas partes que podem remunerar o nosso serviço. Porque esse serviço de entretenimento, conteúdo, jornalismo, o mundo não vive sem isso. A sociedade não vive sem isso. Então, E tem que manter a a gente conversa ativa, né? é isso. Mas entender que os formatos mudam, as tecnologias mudam e que a gente precisa estar atento aos sinais e fazer experimentos rápidos. Esse exemplo que você deu do Casimiro chega até a ser engraçado, porque o Casimiro ele veio de uma emissora de TV, né? Tá aí. Ele veio de uma emissora, então ele veio do meio. E aí ele realmente fez, ele teve esse olhar de reinventar o meio, né? Muita gente estranhou, uai, mas o esporte que eu queria ver, as competições das Olimpíadas, né? Estavam sendo tudo transmitidas pela Cazé. Então é importante ter essa conversa ativa, né? Todos os radiodifusores ter essa conversa ativa, essa transparência de entender essa convergência, né? Das gerações, as pessoas que estão mais ativas hoje no digital. É, Desculpa, e tem outro ponto também, que a gente fala muito digital e tal, mas também olhar para as uhum, pessoas. Você falou em Casimiro, eu me lembrei de outra coisa. É, pessoas marcantes, né, também que a gente precisa dar espaço, né? Tem o próprio caso, assim, da popularização do basquete no Brasil, o papel de Rômulo Mendonça nisso, né? Assim, que é um sim, narrador que aí era também de uma emissora de TV a cabo, foi para um streaming e, assim, o que ele gerou de movimento, tem gerado de movimento nos últimos anos, né? Com as formas peculiares dele de narrar, ou seja, totalmente humano, não tem nada de AI, não tem nada de altíssima tecnologia, é uma pessoa sim. transmitindo emoção e conhecimento do que está narrando e gerando demanda a partir disso. Porque a demanda está lá. Aí, a demanda que Rômulo Mendonça atinge é a mesma demanda de 60 anos atrás, de 50 anos atrás, de 40 anos atrás. Só mudou a tecnologia, mas é a mesma demanda. Sim, Transmissão isso é esportiva com verdade. emoção e informação. Isso é verdade. Voltando um pouco no nosso papo de estratégia, muitos gestores das emissoras, né, acabam sendo, vou dizer assim, colaboradores que acabam entrando num movimento de reaproveitamento, né? Então, muitos acabam, jornalistas que estão ali exercendo o papel, né, de administração, ou comunicadores que viraram administradores na prática, né? Então, o que que você vê na falta de formação, né, qual é a problemática dessa falta de formação? Veja, é, gestão é uma ocupação, uma atividade que não necessariamente ela demanda uma formação formal, tá? Para ser bem exercida. E tem muitas formações formais de gestão também de qualidade
importante, porque vai ajudar muito. Mas a gente sabe que gestão é um saber prático, né? É uma coisa que ela é aplicada, que é você lidar com pessoas, que é você pensar o futuro da organização. Então, você ter métodos para isso, conhecer ferramentas é super importante. O que eu quero dizer é, possivelmente, vamos pegar um jornalista, tá? Um bom jornalista vai ter, de bate-pronto, assim, eu diria que duas grandes características que vão ajudar a ser gestão, a ter uma boa gestão. Primeiro, um senso ético, porque na formação do jornalista tem essa, né, esse componente super importante, ou seja, um senso ético, que vai dar um senso de justiça, que vai dar um senso de equidade, que vai ajudar a tratar bem, pode ajudar a tratar bem as pessoas, e uma capacidade de escuta. Então, isso é uma vantagem. A desvantagem é como qualquer outra profissão que, obviamente, não vai demandar necessariamente uma vivência de gestão, porque o jornalismo vai ser muito aquela atividade da pessoa executando ali como parte de um time, nem sempre vai proporcionar a função gerencial, tal como, por exemplo, um arquiteto ou um médico faz, mas para a gestão precisa de uma preparação. Então, eu acho que se habituar com ferramentas e com diretrizes, sabe? Tanto sobre pessoas quanto conhecer técnicas, técnicas, técnicas para definir metas e indicadores, como dar um bom feedback para pessoas, como tratar conflitos, o básico de um planejamento estratégico, formatos de técnicas e formatos de como conduzir reunião. Então, isso são pontos, né? Como delegar atividades, são pontos em que uma pessoa sem a formação gerencial, seja ela formal ou não, pode sofrer bastante. Tipo, a pessoa que delega, mas fica muito junto e mata a autonomia e não sabe por que a equipe não entrega ou não sabe por que a equipe não se desenvolve. Ou a pessoa que delega e só acompanha lá no fim e fica furiosa porque a pessoa não fez o que foi pedido, porque deu errado. Ou seja, não tem dezenas de problemas que podem acontecer por falta de conhecimento e técnica em gestão. Mas a formação e o próprio, acho que o interesse múltiplo que um jornalista tem, por exemplo, pode ajudar muito a ter essa, vamos dizer assim, essas competências mais socioemocionais para ser um bom gestor. Já estamos chegando agora já no final do Papo Aberto. Falando ainda um pouco sobre convergência digital, né? Essa parte que a gente estava conversando, né? A convergência dos meios. Se você pudesse dar um conselho único para uma emissora que está nos ouvindo agora, o que seria? É um pouco do que eu comentei antes, tá? Assim, eu falei de eventos como um exemplo, mas obviamente minha recomendação não seria tão focada nisso, porque pode dar muito errado para quem não tem os ativos necessários para isso. Então, do ponto de vista da convergência digital, eu acho que é muito ter esse processo, como eu falei, para entender as mudanças que estão acontecendo e o que pode vir ainda. Isso tanto em termos de. Porque veja, isso é tecnologia, isso é legislação, isso é cultura. Então, olhar esses sinais externos para ver o que pode acontecer e, como eu falei, vou insistir nisso, assim, fazer experimentos, dar espaço para as pessoas pensarem formas alternativas de aproveitar os ativos que a gente tem. Então, esse olhar para dentro também, assim, o que que a gente tem de diferencial mesmo aqui? Porque não é só uma concessão pública, não é só isso. Não é só os equipamentos de de radiodifusão, de radiotransmissão, não é isso. O que que a gente tem que é uma característica nossa aqui, ou do nosso local, ou do nosso quadro de pessoas, ou da nossa relação Diferencial. com os diversos atores de mercado, que é especial, que a gente sabe que é especial. Então, somar isso com a leitura de sinais e com experimentos, você vai conseguir construir os próximos passos da emissora.
E agora, só finalizando, realmente agora finalizando o Papo Aberto, só um recado final para os nossos associados, para os radiodifusores, só um recado final sobre gestão estratégica. Faça de forma evolucionária, não tente revolucionar tudo. Evolua. Vai fazendo, vai colocando como fossem os Legos, sabe? Não tenta mudar tudo de uma vez só. Não tenta implantar tudo de uma vez só. Vai montando os Legos, coloca a primeira peça. Ah, a gente aqui tem um problema, as pessoas ficam batendo cabeça e tal. Beleza. Vamos trabalhar na estruturação dos papéis. Ah, mas a gente aqui perdemos muitos anunciantes, estamos na dificuldade danada. Vamos dar um passo atrás, vamos pensar as grandes mudanças para entender que novo posicionamento é esse que a gente precisa ter. Então, eu acho que é ir no ponto mais crítico nessas opções que eu falei, mas não fazer tudo ao mesmo tempo. Ir montando esses Legos, consolida primeiro, vai consolidando cada etapa, porque senão você se desarruma, então vai consolidando cada etapa que você vai conseguir montar uma gestão estratégica. Fernando, muito obrigada por ter participado do Papo Aberto. Obrigada a todos que acompanharam aqui a nossa live. Vai continuar disponível aqui no nosso canal, quem quiser assistir depois. Siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, todos Aberte BR. Siga também o Fernando em suas redes sociais. Pode deixar aí seus arrobas, Fernando. Tá bom? O meu veículo principal é o LinkedIn, que é Fernando Braga e Silva, e também eu tenho contribuições no blog da Delta, que é news.deltaconsulting.com.br. Sempre eu estou falando de futuros e de gestão. Pessoal, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado pelo convite.